sou o Thiago Aguiar e seja bem-vindo ao Aguiar Dev Talks. Hoje estamos no programa de número 35 da série Vamos Falar de, onde a gente fala de uma tecnologia. Apesar do primeiro Vamos Falar de, não sei se a gente comentou que era uma série, mas se você não sabe, agora é uma série. E nesse programa, hoje, a tecnologia escolhida, queridinha da vez, é o Ruby, que a gente saiu bonitinho, hein? É o Ruby. E nós trouxemos aqui um cara muito engajado nisso aqui, né? Vocês não sabem o mind map que tem por trás desse programa, mas estamos muito bem munidos de informação aqui para fazer esse overview. E você que não conhece, né? Tirar suas dúvidas e enfim, vamos fazer esse overview com vocês aqui. E o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Serradura. Seja muito bem-vindo, cara, a esse programa e muito obrigado por ter aceitado falar com a gente. Valeu, Thiago. Valeu, Thiago, Rafael. É um prazer estar aqui. Legal. E com a gente aqui também o Peixoto para trocar essa ideia. E aí, Peixoto? Opa, fala aí, galera. Co-host que caiu de paraquedas aqui nesse programa para falar de uma linguagem que não é tão legal quanto o Java, mas vamos aí. E lá vamos nós. E antes de mais nada, se você não sabe, o Aguiar Dev Talks também está no YouTube. A gente também publica, né, os programas lá, onde a gente grava com a câmera aberta. Então você pode ver os convidados, os hosts. Se você quiser, dá uma força lá pra gente, se inscreve no canal, deixa o seu gostei. Se não, nos acompanhe nas plataformas de áudio. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais. E bora começar essa conversa aqui que vai render. E o primeiro ponto que eu quero puxar aqui, Rodrigo, é sobre as características da linguagem, tá? Então é até legal ter alguém aqui, o Peixoto tem um breve overview ali, de um tempo que ele mexeu com testes de Ruby. Eu só tenho assim, eu tive contato com pessoas que mexeram com Ruby, né? Então eu só sei de ouvir falar, aquele famoso, né? Igual caviar, né? E assim, primeira dúvida minha aqui, né? O Ruby é uma linguagem compilada, interpretada, o que eu preciso instalar na máquina para ela funcionar. Por onde eu começo? Quero codar em Ruby. Como é que é o começo? Qual é o start? Tá certo. Bem, Ruby é uma linguagem interpretada, né? Então, para você começar por ela, existe lá o site, né, ruby-lang. É possível instalar de diversas formas. Então, se você utiliza Linux, por exemplo, você provavelmente... Então, se você utiliza Mac, você já tem Ruby instalado na tua máquina, tá? Teria que analisar qual a versão. E no Linux é simples. Você pode, dependendo da sua distro, por exemplo, alguma baseada em Debian, fazer um apt-get install e Ruby para instalar a linguagem. Mas existem diversas ferramentas para você conseguir instalar diferentes versões do Ruby simultaneamente. Então, as mais conhecidas são o RVM, o RBenv. Inclusive, essas ferramentas que deram origem a uma que é muito recente, chamada SDF, onde você pode instalar da mesma forma diferentes versões do Ruby, também diferentes versões de outras tecnologias, como Node, bancos de dados como Postgres e por aí vai. Então, eu diria que a maneira mais fácil de você instalar é acessando lá na documentação para pegar instruções, e eu recomendaria utilizar algumas dessas ferramentas, como o RBenv, ou até mesmo a SDF, que vai abstrair o seu sistema operacional e vai simplificar todo o processo. Muito bom. E manda aí, Peixoto. Tô esperando você ia falar, mas... Bom, eu tive uma experiência aí em algum tempo, né, com essa linguagem e tal, foi bem interessante. Uma coisa que eu notei em relação ali como eu já falei ali no começo, né? Sou javeiro, trabalho com Java há bastante tempo. E, assim, é inegável que, tipo, para você pegar, talvez, do zero o Java e o Ruby, você vai ter muito mais dificuldade com o Java. Tem que escrever muito mais código, né, do que com o Ruby, assim, né? Queria que você comentasse um pouco, assim, sobre esse primeiro contato de linguagem, se você talvez até indica que a pessoa comece com uma linguagem como o Ruby ali, como a primeira linguagem, talvez acho que de repente vale a pena trabalhar com uma linguagem mais verbosa, igual o Java, e depois partir. Como que é
transição assim de linguagens diferentes, a facilidade dela num todo. Legal. Uma das coisas da qual o criador da linguagem, né, um dos objetivos que o MATS, né, o nome do criador é Yukihiro Matsumoto, ele é conhecido como MATS, é que a linguagem ela fosse simples e voltada para a produtividade. Inclusive, hoje a gente fala muito de DX, né, Developer Experience, né, experiência durante o desenvolvimento. E o MATS teve como premissa a felicidade do programador. Então a ideia é que o Ruby tenha como característica que seja prazeroso utilizar a linguagem. E isso, inclusive, até... Eu vou te responder, Peixoto, mas deixa eu só dar esse contexto, porque Ruby ele é multiparadigma, então ele suporta o paradigma procedural, orientado a objeto e funcional. E, além disso, dos diferentes paradigmas, Ruby também tem diferentes formas de fazer a mesma coisa. Isso pode ser encarado como uma força ou até mesmo uma fraqueza, mas o fato é que cada indivíduo tem a sua personalidade. E, então, o Ruby tem essa característica onde cada um pode ter a sua preferência e essa capacidade de expressar essas preferências em código é uma realidade em Ruby. Então, primeiro, eu só quero evidenciar que essa questão de ser simples, ser produtivo e ser voltado para a felicidade, que é um valor da linguagem, ela traz como premissa que a linguagem ela seja acessível, ela seja simples. E Ruby, como ela é uma linguagem pouco verbosa, ou seja, você consegue escrever o comportamento. Até entrando um pouco na característica da linguagem, Ruby é dinamicamente tipado. Então, quando você declara uma variável, você declara o método, você não precisa se preocupar com a assinatura, igual no Java. O que é retornado, o que ele recebe. Então, essa característica de ser dinamicamente tipado e até mesmo interpretado permite que você utilize a linguagem de uma maneira muito rápida, né? Uma outra coisa assim, só para fazer uma diferença, né? Eu sei que isso varia entre linguagens, mas para você printar algo no Ruby, né, no stdout, você só precisa fazer puts e uma string. Enquanto que no Java, Peixoto... vai ter que escrever classe, método main, fazer tem um trabalhinho aí para chegar nesse negócio. Mas eu responderia que sim. Eu diria que Ruby é uma excelente primeira linguagem. É uma linguagem muito amigável, inclusive tem um material muito rico, que se chama Aprenda a Programar, que está traduzido em português, foi até traduzido por um grande nome da comunidade Ruby, que é o Fábio Akita, que ensina pessoas a programarem do zero. Então eu super recomendo Ruby como primeira linguagem por conta dessa felicidade, dessa facilidade e dessa premissa de realmente trazer uma boa experiência durante o desenvolvimento. Queria pegar um gancho aí da sua resposta, né? Que foi, é um caso que eu vejo talvez muito ali com JavaScript, né? Que é essa liberdade. Você tem liberdade para fazer. Eu quero fazer orientado a objeto, eu quero fazer funcional. E como que você faz ali no dia a dia, né? Um desenvolvedor quer levar o projeto para o lado orientado a objeto, outro quer para o lado funcional. Como que ajeita essa bagunça aí? Como que chega num lugar ali para todo mundo se entender e não ficar ali, né? Porque se tá muito aberto, é legal, mas você pode ter alguns problemas também com tanta liberdade, né? Muito poder nas mãos erradas, né? Mais ou menos isso. Exato. E, inclusive, é muito comum você ouvir aquela frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso, sim, é uma coisa bem característico da linguagem. Então, assim, primeiro, diálogo. Eu acho que isso até é uma coisa interessante. Então, quem programa em Ruby... Até vou abrir um parênteses. Hoje eu trabalho numa empresa que teve um encontro lá, tudo mais. A gente fez um encontro, todos os devs estavam reunidos, e um dos feedbacks das demais pessoas é que assim, nossa, os devs aqui falam, né? Se comunica, conversa. Porque existe aquele estereótipo, né, do desenvolvedor que não se comunica. Então eu diria que Ruby, dada esta flexibilidade, ela estimula um diálogo entre as pessoas. Você precisa combinar o jogo para poder jogar o jogo. E aí, vamos fazer uso de mais metaprogramação? A gente até vou explicar, depois a gente entrar sobre as características da linguagem. Vamos fazer um estilo mais A? Vamos fazer um estilo mais B? Como que a gente vai trabalhar
a questão da modularização do código, então tem isso. E por conta, eu diria que dessa permissividade da linguagem, o Ruby ele tem, acho que, uma ferramenta que, depois do Rails, ela é onipresente dentro do desenvolvimento Ruby, que é o Rubocop. O Rubocop é um linter, uma ferramenta onde ele serve de style guide, então ele tem várias premissas. Então ele analisa performance de código, vulnerabilidade, estilo. Então ele é um conjunto, né, de coisas que ele acaba analisando. Mas o fato é que, por conta dessa característica da linguagem e dessa necessidade de você combinar o jogo, é muito comum a gente definir um style guide para servir de base para o time. E em cima do Rubocop existe até uma ferramenta chamada Standard RB, que já é um preset, né, um conjunto onde a comunidade debate lá, fala sobre quais seriam padrões de estilos e tudo mais. E da ideia é o seguinte, olha, se você usar o Standard RB, o que vale é o Standard RB. Então, se você quiser promover uma mudança em termos de estilo, você tem que debater com a comunidade, porque isso vai valer para a comunidade que faz uso do Standard RB. Então, isso é muito análogo, por exemplo, ao que você tem em linguagens como o Go, onde você tem um formatador de código, um estilo padrão de código. Então, resumindo e sintetizando a minha resposta, essa necessidade do diálogo e até mesmo de um estilo de programação é uma coisa muito necessária, porque, sim, você tem muito poder, muitas possibilidades, e isso pode ser um problema, né? E queria puxar aqui agora, Rodrigo, sobre a parte de o que dá para construir o Ruby, né? A gente tem ali desde, né, eu pensando aqui no mundinho, que eu até lembrando aqui do roadmap que a gente grava, que ainda não foi ao ar, talvez quando esse programa for ao ar, o roadmap já foi, ou é o próximo, não lembro, mas na parte 2 do roadmap de back-end, nós falamos que podemos construir Web APIs, podemos construir desde Web APIs até sistemas embarcados, né? Ali falando um pouco de IoT. Então, o Ruby nos permite construir que tipo de aplicações que servem a quais ambientes, por exemplo? Tá. Beleza. Respondendo essa pergunta, essa ideia, depois eu acho válido a gente entrar nas características da linguagem. Então, Ruby, primeiro, ela é uma linguagem de propósito geral. Você pode desenvolver diferentes tipos de aplicações. Eu acho que a mais conhecida quando se pensa em Ruby é o framework Rails, que é voltado para o desenvolvimento de aplicações web. Então, você pode tanto desenvolver uma aplicação full stack, né, onde você tem interface, back-end, né, ou fazer, por exemplo, interfaces, uma API RESTful, ou com GraphQL, porque hoje existe toda uma implementação, o próprio GitHub mantém uma biblioteca para você fazer APIs utilizando GraphQL através do Rails, por exemplo. Então, você tem toda essa questão web. Então, Ruby também é uma das tecnologias que são suportadas pelo gRPC. Para quem não conhece, né, vamos dizer assim, uma solução criada pelo Google, onde você utiliza um mecanismo para fazer transferências de dados chamado protobuffer, que é extremamente otimizado, binário e tudo mais, não é texto, por exemplo, você não ficar trafegando JSON. Enfim, então gRPC é suportado no Ruby. Então, se você quer trabalhar, olha, eu preciso fazer um sistema distribuído, eu preciso trabalhar via HTTP, ou, por exemplo, utilizando gRPC, Ruby suporta esse tipo de aplicação. Além disso, o Ruby é muito utilizado para você fazer scripts. Então, você pode escrever automações para linha de comando, CLIs. Ruby ficou muito famoso no começo, né, por criar muitas soluções, por exemplo, para fazer deploy. Uma que ficou muito conhecida é o Capistrano. Então, daí depois veio questões para você poder fazer provisionamento de infraestrutura e tudo mais, que é o Chef e o Puppet, que quem trabalha com a AWS já deve ter interagido. Depois vem o Ansible e outras soluções que se tem,
mas a própria HashiCorp, que criou, né, Terraform, dentre outras soluções, ela também cria a primeira versão do Vagrant, que é, por exemplo, para quem não conhece aí, uma ferramenta para você trabalhar, né, com sistemas virtualizados. Então eu preciso subir uma máquina virtual na minha máquina para sei lá o que, né, para testar algo, testar o próprio sistema operacional. O Vagrant é um tipo de CLI para otimizar, para abstrair uma série de coisas que acontecem em relação a você subir um ambiente virtual na tua máquina. Então eu diria que assim, eu até anotei isso daqui, e para eu não me perder aqui na minha colinha. Então, aplicações web, processamento de dados, fazer automação, então toda essa parte de DevOps e infra, né, como eu disse, Vagrant, Shuft, Pept, o Puppet e o Capistrano. Também serve para você criar sites estáticos. Jekyll é muito conhecido. Se você quer criar o GitHub Pages, é recomendado você utilizar, por exemplo, Jekyll. Scripts em geral, como eu já disse, e até mesmo web scraping. Então, você precisa fazer web crawling e tudo mais. Ruby tem uma série de ferramentas que também te auxiliam nisso. Então, de maneira resumida, Ruby, por padrão, ela é de uso geral. A partir da versão 3.2, inclusive, vai ter suporte para WebAssembly. Então, vai dar para rodar Ruby direto do navegador e sei lá o que vai sair disso. E existe o irmão do Ruby, né? O irmão mais novo do Ruby, que é o mRuby, que é para você construir sistemas embarcados. Só que é um subset da linguagem, você não tem toda a capacidade que a linguagem principal tem, mas se você gosta da linguagem, gosta das ideias da linguagem, você pode utilizar o mRuby para construir sistemas embarcados. Show de bola. Eu queria... Você comentou ali de falar sobre as características, né? Acho que eu vou puxar isso daí para você poder falar aí com o especialista, né? Sobre as características, mas eu queria trazer também já um outro ponto ali para o debate. Você comentou da questão da experiência do desenvolvedor em relação à linguagem, e eu concordo muito, porque assim, tem muitas coisas que ficam muito mais semânticos, muito mais fáceis de você entender o que está fazendo. Isso é muito legal, a forma como que é feita ali na linguagem, mas aí é uma pergunta mesmo, tá? Não sei, eu ouço muito pessoal falar às vezes que isso tem um custo, e talvez a performance da linguagem comparada a algumas outras, principalmente linguagens compiladas, né? Isso tem algum prejuízo? É fake news ali das comunidades, das rixas aí entre as linguagens ali, ou não? Tem algum sentido realmente essa perda aí por conta, né? Você ganha de um lado, perde do outro. Sim, a gente pode entrar nessa questão da eficiência da linguagem, né? Se você comparar com outras linguagens, dependendo do teu caso de uso, Ruby não vai ser a coisa mais indicada. Então, o fato da linguagem ser interpretada, ela tem um conceito que é o GVL, né? Que é o Global VM Locker. O que isso significa? No Ruby, você tem suporte a threads. Porém, cada thread no Ruby segura um locker. Então, significa o seguinte, olha, eu só posso executar o código Ruby, né? Estou trabalhando multithread. Então, subi, sei lá, 10 threads, que seja, preciso processar algo, vai ter algo que vai ficar segurando a execução entre essas threads. Então, isso já demonstra que no Ruby, por padrão, com suporte padrão de threads, se você tem mais de um core, se você tem um processo Ruby, você só vai utilizar um core da sua máquina. Então, para você trabalhar com múltiplos processos no Ruby, né, múltiplas threads em paralelo, não de maneira concorrente, daí o Ruby, você tem maneiras de fazer isso com o Ruby. Então, você pode sim trabalhar com múltiplos processos, e até saiu, a partir do Ruby 3, por exemplo, o Ractor, que é uma abstração onde é baseado no modelo de atores do Erlang, onde você consegue, a partir de um processo, iniciar um outro processo Ruby, e eles se comunicam através de mensagens, daí teria uma série de características, e assim, então, enfim, uma série de características, e daí esse novo processo vai ter o seu próprio locker, né, o seu GVL. Então, dessa forma, você consegue ter diferentes processos, cada um rodando num núcleo, e daí você tem um real paralelismo com o Ruby. Porém, o Ractor ainda está em evolução. Então, é uma coisa que está presente na linguagem,
mas eu diria que é mais comum, por exemplo, quando você está trabalhando com Rails, você utilizar algum tipo de servidor de aplicação que roda multiprocesso e cada um desses processos tem suas threads. Então você tem o uso, né, de múltiplos cores, por exemplo, por conta de você ter diferentes processos rodando na mesma máquina. Então isso já demonstra que, assim, olha, se eu preciso de um código, né, uma aplicação que é CPU bound, né, que é baseada em CPU, eu preciso muito processamento e você precisa utilizar todos os cores da tua máquina, Ruby não é o mais indicado. Tem um irmão dele, tem um irmão meu bastardo aí do Ruby, é como se fosse um filho do Ruby de Go, que é o Crystal. É muito parecido com o Ruby, né? Mas onde você consegue gerar binários e tudo mais, é muito semelhante em termos de sintaxe ao Ruby, mas você tem todas as características de você ter um binário, um executável, enfim, quando é voltado realmente para CPU, e você tem o Crystal. Mas o ponto é o seguinte, então Ruby não é a linguagem mais rápida, beleza? Mas tudo vai depender também de qual que é o problema que você precisa resolver. Porque se você está fazendo, por exemplo, uma aplicação web, e essa aplicação web ela tem muito I/O, ou seja, você chamar diferentes, sei lá, fazer chamadas HTTP, ou até mesmo ficar interagindo com o banco de dados, se você tem vamos supor, você está utilizando o Go e uma determinada operação demora 1 milissegundo, e a mesma operação usando o Ruby demoraria 10 milissegundos. Só que a chamada do banco para ambas as aplicações demoram 100 milissegundos. Vou dar um exemplo. Então, no Go, você teria 101 milissegundos e no Ruby você teria 110 milissegundos. Então, dependendo do teu caso de uso, principalmente se você tem algo que é I/O bound, que envolve muito I/O, você não vai sentir essa diferença no uso da linguagem, porque ela tem um garbage collector decente, ela faz um bom uso de memória, inclusive a NSA, que é uma organização dos Estados Unidos e tudo mais, recomenda Ruby. Então, isso foi uma coisa recente, tá? Falando que Ruby é memory safe, né? Então, ele tem um garbage collector que é confiável. Então, então a resposta simples se você precisa fazer algo que é baseado em CPU, onde você precisa utilizar todos os cores da sua máquina, eu diria que Ruby não é a resposta. Não é. Agora, se você precisa desenvolver uma aplicação web que é baseada em muito I/O, Ruby vai te atender muito bem. E se vale também destacar, até puxando para um lado, né, o GitHub roda com Ruby. Então, olha o tamanho do GitHub. Você tem o Shopify, que é uma das aplicações top 50 aí de tráfego e tudo mais, roda em Ruby. Você tem o Basecamp, que também atende milhões de requisições, que é da empresa que criou o Rails, que também roda em Ruby. E todas essas aplicações que eu estou citando para vocês, todas elas têm em comum que elas são I/O bound, né? Todas elas, o GitHub, você está batendo na requisição, ele está batendo no banco. Então, Ruby já teve essa, como é que eu posso dizer? No passado, ele criou-se um estigma de que Ruby não escala. Era uma coisa relacionada a isso na linguagem. Mas com os cases que se tem hoje em dia, isso se tornou uma falácia. Então, eu acho que não é nem interessante a gente entrar no mérito de qual linguagem é mais rápida, porque rápido pode estar relacionado à velocidade de desenvolvimento, à produtividade. Né? O que é rápido para você? Então, o próprio criador do framework Rails, que é muito conhecido na linguagem Ruby, ele usa muito o termo good enough. O que é bom o suficiente? Então, poxa, se você consegue desenvolver rápido uma aplicação, ela atende a carga de requisições e usuários que você tem, Ruby/Rails é o suficiente para ti, né? Então, muito vai depender. Eu tenho até essa frase escrita ali na minha parede, não sei se dá para perceber, mas em amarelo está escrito assim: qual problema precisamos resolver? Então, eu diria que mais do que se você precisa de algo onde pela característica da linguagem não vai resolver o seu problema, talvez a resposta não é Ruby, não é Python, não é JavaScript, talvez vai ser C, talvez vai ser Go, talvez vai ser Rust, porque você precisa de altíssima performance, baixíssima latência no teu código.
Agora, se o teu problema for, olha, eu preciso fazer uma aplicação web que vai ter lá o banquinho de dados, talvez vai interagir com uma camadinha de cache, você vai encontrar no Ruby, assim como no JavaScript, soluções bastante interessantes para resolver o problema. Então, não sei se consegui responder. Ótimo. Eu só queria fazer um adendo ali sobre a sua colocação ali. Qual o problema que queremos resolver, né? Às vezes o problema que queremos resolver é só o Excel, ele já resolveria. Talvez você não precise nem gastar com desenvolvimento, né? Acho que entender realmente qual que é o problema é a primeira coisa. Depois, qual linguagem, se vai precisar de alguma linguagem ou não, é um caminho secundário aí depois, né? Interessante, gostei bastante. E até em cima, né, também um complemento nesse sentido, né, eu acho engraçado que as pessoas, muitas vezes as empresas, na verdade, né, como elas já têm, talvez, né, eu estou falando isso baseado em um case, na verdade, que eu conheço, que você já tem uma base de desenvolvedores ali, né, que dominam determinada tecnologia e querem resolver um problema, às vezes, diferente, né. E vamos supor, foi o caso aqui que a gente está falando, né? Não somente o Ruby, mas vamos imaginar que vamos pegar outro case aqui para não falar que a gente está pensando nada do Ruby. Python, por exemplo, né? Python é famoso pelas facilidades das bibliotecas matemáticas, né? Que tem ali. E as outras linguagens não resolvem? Resolvem, mas tem muito mais coisas para construir para poder chegar do outro lado. O Python já tem aquilo pronto, é só usar. Né, entre outros cenários. Então, realmente entender, essa pergunta que você colocou é muito boa, né? Entender qual é o problema que você precisa resolver vai determinar, né, qual ferramenta você vai usar. Né? Até puxando um case aqui que eu lembro do próprio Nubank, onde eles já tinham toda uma plataforma lá, eu não lembro agora qual era a linguagem, construída uma determinada linguagem, talvez seja até Ruby, eu não lembro agora. Mas o que me chama a atenção é não só ela, mas o banco de dados. Eles partiram para usar tanto a linguagem quanto um banco de dados que ninguém conhecia, mas que eles entenderam que era o que eles precisavam para resolver o problema. Né? Enfim, qual era o banco de dados? Eu acho que é chamado Datomic, onde você tem o histórico. Clojure, né? Legal. Então, eles entenderam qual era o problema, o que eles queriam resolver. Né? E isso é essencial. Exatamente. Se você só conhece martelo, todo problema vai parecer com prego, né? Então, entender o problema a ser resolvido é legal. Eu sou bem suspeito para falar de Ruby, porque por conta dela ser multiparadigma, e essa versatilidade que ela traz é uma coisa bastante interessante. Inclusive, até puxando um ganchinho, existe eu citei o Shopify, que é uma aplicação de e-commerce gigantesca, e é um grande monolito com milhões de linhas de Ruby. É gigante. O time deles, eu lembro que ano passado, eles tinham a meta, ou esse ano, de contratar 2.022 desenvolvedores para o time. Então, eles já tinham 2.000 pessoas desenvolvedoras, e a meta era contratar mais 2.000, beleza? Para trabalhar todos em um monolito. Beleza? Olha, imagina isso, um monolito, né? Só que existe toda uma preocupação, por exemplo, com modularidade. Então, existe uma outra empresa muito conhecida que é o Stripe, que é meio de pagamento, e a Stripe, ela faz muita coisa baseada em Ruby, e ela criou uma ferramenta chamada Sorbet, né? De sorvete mesmo, um sorbet. E o Sorbet, ele é basicamente um mecanismo onde você consegue declarar assinaturas no código Ruby, e daí você vai ter uma espécie de compilador que vai analisar o teu fonte, tuas dependências e tudo mais para verificar se as assinaturas estão batendo. Então, isso é uma coisa interessante, porque até citando novamente Shopify, além desse problema de, olha, nós temos um time gigantesco mexendo todo mundo no mesmo código, então a gente precisa, assim, separação de responsabilidades. E daí usar uma ferramenta como essa ajuda, né? Por conta de você ter um sistema de tipos te auxiliando. Também existe a característica, eles também criaram uma outra ferramenta chamada Packwork, que visa você ter uma espécie de modularização, onde todos os namespaces, módulos que você cria na sua aplicação são privados, e daí você usa essa ferramenta para expor e permitir comunicação entre módulos dentro do mesmo código. Então, só estou querendo puxar essa bola de que, assim, existe essa preocupação também
que para mim está muito ligada à ideia de você ter produtividade e simplicidade da linguagem, e de que o fato dela ser produtiva e simples, é muito fácil você construir algo que vai ser terrível de dar manutenção, entende? Porque assim, ela é tão produtiva, ela é tão prática, que ela é muito boa. Se você tem noção do que você está fazendo, você pode construir algo muito bom com isso. Se você não tiver, você vai construir um pesadelo em forma de código, dada toda a versatilidade e produtividade da linguagem. E isso fez com que, inclusive, a própria linguagem / ecossistema também procurasse respostas onde a gente quer continuar conciliando todos os benefícios da linguagem e ter ferramentas auxiliares para trazer mais robustez para o processo de desenvolvimento. Então, eu acho legal frisar que isso, dentre outras coisas no Ruby, como um dos assuntos que eu sei que o Peixoto vai se interessar, como testes, toda essa parte de engenharia de software é uma coisa muito marcante, muito presente na linguagem e principalmente no ecossistema da linguagem Ruby. E uma última coisa que vale citar também relacionada, que eu estava falando a respeito, né, de todo esse trabalho de Shopify, escala, modularidade e tudo mais, um investimento pesado que está acontecendo no Ruby, que é a criação de um JIT, que realmente seja capaz de otimizar a execução do código à medida que ele está sendo interpretado, né? Porque o Ruby tem uma VM e hoje eu diria que o maior investimento que está se tendo é para que exista uma otimização do código que das aplicações, né? Então, o Shopify também, eu diria que é a principal empresa, além do próprio criador, que tem investido nisso. Então, o Ruby está preocupado com a velocidade em termos vamos dizer, da experiência do desenvolvimento. Então, tem que ser rápido de aprender e tem que ser satisfatório o contato diário e o uso da linguagem. Existe toda uma preocupação em termos da linguagem ser cada vez mais performática. Existe também essa preocupação de você fazer uso de todos os cores, afinal a gente já faz tempo, né, que vive no mundo multicore, né, multinúcleos. E, por fim, existe também toda essa preocupação em termos de escalabilidade, onde o Ruby nativamente ele já tem o RBS, que é uma maneira de você declarar assinaturas, tipos em Ruby. Seria muito análogo ao seu, onde você tem os arquivos de header e o arquivo de implementação. Com o RBS, você tem um arquivo que representa assinaturas da tua classe, do teu módulo, enfim, do teu código. E isso também veio como alternativo o Sorbet, que tem também essa capacidade para você também ter assinaturas e isso ser mais uma ferramenta para te auxiliar no desenvolvimento, né? E por fim, só reforçando e fechando, falando do JIT, que visa realmente trazer mais performance e eficiência para o Ruby. Um show de bola. E aí eu vou aproveitar que eu fui citado aí na parte de testes, eu vou puxar pro papo que é o mais legal para mim, que é essa área de testes. E eu lembro que quando eu estava começando a minha carreira ali na parte de automatização, eu estava fazendo uma transição ali de um que é ainda muito manual para alguém que começava a automatizar. E eu lembro, assim, muito claro na minha mente de, tipo, tinha uma época que, para mim, pelo menos, parecia que a automação de teste era só Ruby, assim, tudo que eu via de conteúdo era Ruby, era um mundo, assim, muito, muito forte, me parecia ali que era uma comunidade, assim, a gente vai falar de comunidade mais pra frente, mas sem entrar muito no detalhe, mas me parecia ser uma comunidade, assim, que o teste realmente era muito valorizado, era uma coisa realmente muito importante, fazia parte essencial ali do contexto, né? Eu tô meio afastado, não sei hoje como que tá, então o que a gente tem hoje aí de ferramentas de teste, esse sentimento que eu tive ali, sei lá quantos anos atrás, ele é uma coisa que você sente também, faz parte, né? Eu vou trazer uma outra polêmica, pelo menos na comunidade de teste, que é a utilização ou não do Cucumber, né? Que eu também vejo que era muito forte ali. Ainda tem esse apelo pela sua utilização, já foi substituído, faz sentido, não faz? Como que tá o cenário de testes aí no mundo Ruby hoje? Tá, legal. Eu vou tentar contextualizar e responder ao mesmo tempo.
Ruby, testes é muito presente, é muito característico, é muito forte na linguagem. Então, existe uma gem que o Ruby, até aproveitando de falar, além dos primitivos, da core class, módulos, né, que você tem que é core, que é da linguagem, o Ruby também tem uma standard library. Então você tem, preciso mexer com CSV, JSON, fazer chamada HTTP, e também tem uma biblioteca de testes. Hoje, inclusive, ele sai com duas. Ele sai com o Test Unit, que é a original, que começou lá na frente, depois nasce o Minitest, mas elas são muito semelhantes, né, ao JUnit, é o que a gente chama de famílias de teste é o XUnit, né? Então, teste, onde você tem, é muito comum, quando você tem uma biblioteca de teste, você ter, por exemplo, a presença de métodos de asserção. Então, você tem assert equal, acerta alguma coisa, então você tem ter uma asserção presente, né, nessas bibliotecas. Então, o Ruby já vem, então você já tem disponível para ti já essa ferramenta, que é o Minitest ou o Test Unit. Hoje, eu diria que o Minitest, ele inclusive é a biblioteca padrão, que se está usando o Rails, já sai com o Minitest. E você tem uma alternativa a ele, que é o RSpec. Né? O RSpec, para quem não conhece, ele é voltado para o BDD, que é o Behavior Driven Development, né? Que visa você tomar o cuidado de expressar os comportamentos da aplicação através dos testes. Então, isso faz com que você tenha até um sentimento maior de olha, meus testes, se eu tomo certos cuidados, eu transformo ele numa espécie de especificação viva do código. Inclusive, o RSpec, que influenciou diversas outras bibliotecas, né, e formas de escrever teste, ele nasce dentro do ecossistema Ruby, e até para dar um paralelo, a história do Ruby está muito, muito atrelada a um momento na história da indústria de desenvolvimento, onde você tinha, de um lado, o modelo Enterprise, né, os Javeiro, de um lado, você tinha do outro. Essa ideia de você fazer algo que é rápido e meio sujo, que ficou muito ligado, né, à figura do PHP. Então, eu consigo aqui subir uma página .php, colocar tudo que eu preciso, HTML, banco, tudo num arquivo só e vai filhão, né? Sobe no FTP, tá lá rodando. E você, junto desse movimento, onde você tinha muita burocracia e muita permissividade, era necessário um ponto de equilíbrio. E daí vem o Manifesto Ágil. E o Ruby surfa essa onda do Manifesto Ágil, onde essa ideia de você ter engenharia de software, teste, era uma coisa que deveria nascer desde o D0 em qualquer projeto. Então o Rails já é um framework que nasce com uma pastinha para escrever testes, mas usando o Test Unit. Então, essa é a ideia. Então, essa cultura de testes é uma coisa que nasceu desde do primórdio da linguagem. Então, eu diria que é muito comum você ver qualquer programador, até mesmo júnior, já começar fazendo algo voltado a testes. O Rails, ele tem, que a gente vai entrar nele, ele tem um conceito de generators. Então, quando eu crio um model que vai fazer uma ponte, né, com o meu banco de dados, ele também já cria uma estrutura inicial para testes. Então, a presença de testes na linguagem, no ecossistema, é enorme, é fundamental. E existe até o criador do BDD, que eu fiz uma palestra recente, inclusive, sobre testes, eu fiz críticas, eu coloquei até assim, colocando em xeque os padrões da comunidade no uso do RSpec, que é enfim, que tem essa ideia do BDD, e o BDD basicamente ele é pautado, porque o que acontece, até dar um rápido contexto e eu já respondo, já entro no Cucumber, tá, no Genx, que é já vou linkar aí e quem estiver consumindo, espero que faça o melhor sentido possível. Quando começa a prática de escrever testes, era muito comum ver nos testes algo muito voltado para a implementação. Dado que eu recebo 2 números, então retorna a soma de tal coisa. Enfim, retorna 2. Então, se eu receber 1 em 1, retorna 2. E daí
essa forma de escrever teste, o pessoal falou assim, olha, o teste está muito acoplado à implementação. Se eu mudo a implementação, eu tenho que inclusive mudar a descrição do teste. E daí o BDD ele surge com essa ideia de que eu deveria expressar o comportamento. Então, dado que recebo 2 números, então eu tenho a soma desses 2 números. Dado que recebi um número e um valor não numérico, um erro é lançado. Então, o BDD ele vem com essa ideia de você sempre se orientar ao comportamento, né? Então, tem 3 palavrinhas que são chaves. Dado, então, que seria ação, given, when, then. Não, dado, quando, então, eu uso, né, essas 3 palavrinhas para expressar o que acontece em termos de comportamento do meu código. Então, o RSpec é uma biblioteca de teste que tem essa filosofia e tem vários construtores da própria biblioteca para você se expressar mais voltado a essa questão de comportamento, né, essa ideia do given, when, then. E daí nasce, inclusive, por conta dessas práticas, o famigerado, né, Cucumber, onde você tem a ideia, o conceito, né? Eu não diria famigerado, porque eu acho boa as ideias de você poder escrever em texto, usando essas palavrinhas, given, blá, 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 and, então você pode colocar vários steps, né, várias etapas, então given e as condições, when, a ação, then, daí você tem todas as consequências. Então, o Cucumber, ele nasce para você representar em texto quais são as operações e o que o Cucumber faz, né, que nasce no Ruby. Ele cria um arquivo para você, .rb, hoje em dia tem suporte para várias linguagens, o Peixoto e você, Thiago, pode me corrigir. Ele cria um arquivo onde vai fazer um matching, utilizando o regular expression de cada um daqueles termos, e você consegue colocar lá um código na tua linguagem para fazer aquela etapa, aquela asserção e tudo mais. E daí o objetivo desse tipo de approach era que, olha, eu puxo a pessoa de negócio, ou analista de negócio, para ele escrever desse jeito a especificação. Então eu poderia utilizar isso para criar as histórias de usuário, as tarefas. Então eu utilizo essa maneira de escrever para que, olha, a pessoa se expressa dessa forma. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V disso num arquivo texto, rodo uma ferramenta que já vai criar uma estrutura para eu fazer o teste que corresponde àquela especificação. Eu trabalhei muito com o Cucumber no passado e hoje eu percebo que isso caiu em desuso, não só na comunidade Ruby, mas eu acho que na maioria das linguagens, porque nem sempre você tem essa figura da pessoa de negócios comprada ou até mesmo interessada em escrever a especificação seguindo essa estrutura. Então, dado que o problema que a gente quer resolver com o teste é ter maior segurança, né, na execução do código, evitar que haja algum tipo de... me fugiu a palavra agora. Regressão, né? O que funcionava deixou de funcionar. Então, dado que esse é o objetivo, eu percebo que hoje os desenvolvedores, principalmente na comunidade Ruby, preferem o quê? Entender o problema, fazer a especificação, seja usando mais a linha do RSpec, do BDD, ou utilizando até mesmo o mini-teste, e garantir que, olha, aquela especificação, aquele comportamento está garantido em código. Então, hoje o Rails, por exemplo, ele já tem, além do suporte a testes unitários, onde você testa qualquer componente a nível de classe, módulo, unitariamente, ele tem suporte a testes de integração e a testes de sistema, que é dentro, para quem conhece teste, é a pirâmide de testes, você tem o end-to-end, daí você tem teste de integração, end-to-end seria testar o navegador e pela interface fazer as operações do usuário, né? Daí você tem os de integração, onde você faz um teste que vai, se tem uma chamada com um banco, vai chamar um banco e tudo mais, e você tem aquele conjunto de testes unitários. Então, o ecossistema Rails, você já vem com muita coisa pronta para isso. Mas que no começo, eu diria que assim, o BDD gera o Cucumber, mas o Cucumber sai, mas as ideias ligadas a fazer um teste voltado a comportamento e dentre vários cuidados, né, que a proposta traz, e isso permaneceu. O que mudou foram as ferramentas. Consegui responder aí? Foi
Não, perfeito. E até gostei, viu? Porque eu também não sou muito fã ali do Cucumber. E é legal ver que o que tinha de bom ficou, né? Manter código testado e todas as preocupações ali, mas sem precisar fazer um malabarismo todo ali com escrevendo feature e tal. Não, mas bacana. Vai lá, Thiago. Cara, seguinte, a gente não pode deixar de falar, eu sei que é um universo grande, não vamos nos aprofundar muito nele, mas a gente já citou ele mais de uma vez aqui, não tem como fazer um programa de Ruby e não falar de Rails, né? Então, assim, o que eu vou tentar te perguntar é, por que Rails tem o peso que tem, né? Tem a presença que tem, todo mundo, em dado momento, eu achei que o Ruby on Rails era uma coisa só, né? Aí depois de um tempo eu descobri, não, o Ruby é uma coisa, o Rails é outra, então como que a presença do Rails, né, fez com que ele fosse tão grande a ponto de parecer que ele e Ruby era uma coisa só, né? E hoje, né, o Rails ainda é relevante, faz sentido aprender, temos outras soluções equivalentes, ou não, vamos partir para outra coisa? Qual é o cenário em cima disso hoje? Uhum. Posso colocar só uma pitadinha ali junto nessa pergunta? Que acho que é sempre uma coisa que acontece muito assim, né? Vou trazer um exemplo meu do Java. As pessoas ficam muito naquela, né? Eu aprendo Java, eu aprendo Spring Boot. Né? Eu aprendo Ruby on Rails, né? Até onde que vai ali no framework, na linguagem pura, vamos colocar assim, né? Como que fica essa medida? Tá, beleza. Então, resposta rápida aí à pergunta do Peixoto. Eu recomendo você começar pelo framework e se aprofundar na linguagem. Porque o framework vai trazer uma série de abstrações que vai te ajudar a resolver problemas. Preciso fazer uma interface web. Diferente isso, hein? Diferente. Eu achei que ia ser o contrário. Vai lá, continua. Porque eu vou puxar essa resposta da seguinte forma. Qual o problema que o Rails... Por que o Rails nasce? Qual o problema que ele surge, né? Da onde ele nasce? Que problema que ele precisava resolver? Eu vou por esse caminho. Inclusive, eu sou muito conhecido por falar sempre essa pergunta. Até interações da comunidade, às vezes o pessoal faz uma pergunta, eu já começo assim, mas qual problema você está tentando resolver? Enfim. Mas vamos lá. Então, da onde que surge o Rails? O Rails, ele surge para construir um produto, basicamente gestão de projetos, chamado Basecamp. Beleza? Então, a pessoa lá, o DHH, o David Heinemeier Hansson, alguma coisa assim, mais conhecido como DHH, ou DHH, ele é o programador desse sistema e ele basicamente começa a construir o software dele usando essas ideias da agilidade e tudo mais e tal. E daí desse software que ele cria, ele fala, olha, tudo isso daqui, ele criou uma série de automações, então vou criar um generator que me permite criar eu dou um nome de um modelo, isso já cria uma tela HTML, um controller. Então o Rails ele é baseado na arquitetura MVC. Então o MVC, para quem não conhece, é o Model View Controller. Então você tem o View, que é a tua camada de apresentação, de interface, onde, por exemplo, o usuário ele interagir, ter os botões, os formulários, né? É a interface. Essa interface ela vai acionar algum tipo de rota ou recurso da tua aplicação. Esse recurso vai encontrar um controlador e esse controlador vai acessar a regra de negócio, né? Então você tem a view, o controlador aqui no meio e o model, que seria a tua camada de regra de negócio. Então o Rails, por exemplo, ele já nasce com essa estrutura. Então, diferente de ter um padrão Enterprise do Java, ou o que acontecia no PHP, que é um arquivo só e vai filhão, né? Coloca o chapéu de cowboy e irra, né? Para quem não conhece, é o famoso Go Horse e tal. O Rails já nasce com essa estrutura do MVC. E além do MVC, ele já nasce também com esse conceito de geradores. Então eu conseguiria gerar muita coisa. Tem um vídeo, até se for possível a gente compartilhar um dos links, que foi o blog de 15 minutos que deixou o Rails ser muito conhecido. Inclusive, a gravação deste vídeo foi feita no Brasil, em 2005. 2005, se eu não me engano. Então, mas se você assiste aquele vídeo hoje, eu acho que ele impressiona. Ele impressiona porque você vê a produtividade que o framework traz. Mas qual que é o ponto que eu quero destacar e a gente responder nessas perguntas?
O Rails nasce de um produto digital. Ele nasce de um produto. Então, ele nasce dentro dessa ideia, desse ecossistema empreendedor, startupeiro. Rails nasce dessa ideia de criar produtos. Então, ele tem muito essa coisa de que, não vamos sentar aqui e ficar pensando como que eu poderia fazer o desenvolvimento de tal linguagem. Não, resolvi um problema. Esse código, eu consigo isolar numa gem? Eu consigo reaproveitar? Então, o que são gems? Ruby Gems. Ruby Gems são pacotes, são bibliotecas que existe o rubygems.org, você encontra lá, você pesquisa por alguma coisa que você precisa, coloca essa gem como dependência do teu projeto. Então, o Ruby, até fazendo um paralelo rápido entre todas essas coisas, o Ruby tem algo chamado Ruby Gems, que é um gerenciador de pacote, né? Então, você tem um servidor público, onde você publica e obtém coisas. O Ruby Gems tem um carinha chamado Bundler, que basicamente ele faz a gestão de dependências do teu projeto. Então, é muito simples você encontrar essas dependências, colocar e poder utilizar na tua aplicação. Lógico, quando o Rails nasce, não tinha toda essa sofisticação. Mas o ponto aqui que eu estou querendo destacar é que o Rails ele vem com essa proposta de ser produtivo. Então, você tem uma linguagem que ela é muito produtiva, muito fácil de entender e de se expressar. Ela traz flexibilidades que permite criar uma série de automações que não eram possíveis no Java, nem no PHP, por exemplo. Então, isso faz com que você pegue essa ideia de produtividade da linguagem e traga na produtividade no processo de desenvolvimento. Então, o Rails ele nasce disso. Então, ele literalmente, eu resolvi o problema de construir um produto. Daí, de repente, aparecem outras pessoas falando, olha, eu também estou com a ideia de fazer um produto, hein? Sei lá, galera do GitHub. Daí, o pessoal do GitHub escolhe utilizar o Rails. Então, o que eu quero só destacar é que o Rails ele nasce muito dentro desse ecossistema de startup. Então, eu acho que uma das coisas que fez o Rails ser o Rails é porque você conseguia ter alta produtividade, alta performance. Uma pessoa conseguia fazer o trabalho, sei lá, de 10. Você conseguia ter features que, sei lá, no mundo Java, demoravam dias, em horas ou até mesmo minutos, utilizando o Rails. Estou falando em termos de comparação. Então, toda essa capacidade, toda essa produtividade fez com que o Rails ele entrasse, e além disso, além dessa capacidade, o Rails também veio muito dessa ideia de agilidade, boas práticas. Então, assim, eu vejo que foi um alinhamento dos planetas. Existia aquela crítica de que, será que a gente não está com muita burocracia? Vamos eliminar. Opa, será que a gente não está batendo muito cabeça por falta de qualidade no código? Opa, vamos ter testes e vamos usar mais automação. Então, vem essa ideia de tirar a burocracia, vem essa ideia de ter mais automação e engenharia de software. E tudo isso empacotado numa ferramenta que te ajuda a produzir mais rápido por conta dos geradores, e tudo isso já com testes, percebe? Isso faz com que a pessoa que estava sentindo a dor do Enterprise, falando, cara, como é difícil fazer algo, ou a pessoa do PHP que falou assim, é muito fácil fazer no PHP, mas se torna insustentável, ele encontra algo no meio do caminho, né? Um ponto de equilíbrio entre essas duas visões de mundo, né? Essas duas visões de como fazer as coisas. Então, eu destaco que, para mim, a maior força do Rails é que ele é mantido dentro de um ecossistema de desenvolvimento de produto. Então, o GitHub é feito em Rails, Shopify é feito em Rails, Stripe, Square, que também é de pagamento. Você tem uma gama de empresas de produto que resolvem problemas, que tem uma base de usuário, que tem que dar suporte, que tem que dar manutenção e tudo mais, que é feito através do Rails. E dada todas as, vamos dizer assim, esse boom do startupismo, né, que acabou acontecendo, o Rails, ao meu ver, ele foi um grande protagonista, porque ele tinha esses elementos que falavam, olha, você quer fazer algo rápido, com qualidade e com bom custo-benefício, usa Rails. Então, ao meu ver, o Rails, por conta desse momento de mercado, eu diria de mercado em termos de oportunidade, né? Você teve esse boom de negócios online e também esse momento de mercado em termos de momento da indústria. Cara, não dá para ser tão burocrático, mas também não dá para ser na loucura. A gente precisa de um meio termo.
Então, acho que esse alinhamento faz com que o Rails ganhe esse protagonismo em termos de branding, de marca mesmo, sabe? Olha, é uma ferramenta que resolve este problema de desenvolver software, produtos, onde você tem essa ideia de velocidade com um certo padrão de qualidade. Então, enfim, essa é a minha resposta. Estou tentando encaixar aqui para vocês dois, de que não é só o Rails é o Rails porque o Ruby é legal, ou o Rails é o Rails porque o dinamarquês lá, o DHH, conseguiu fazer algo legal. Eu acho que o Ruby é legal, o DHH fez algo legal, só que a soma dessas duas coisas resolvem problemas e dores, como desenvolver produtos e fazer dinheiro, negócios, tirar ideias do papel, se tornarem muito fácil. Então, acho que as pessoas que tinham essa necessidade, sabe, eu preciso resolver essa dor, viram no Rails um meio para resolver esse fim, para resolver esse problema. E acontece que muitas outras, mesmo outros frameworks, por exemplo, que existiam na época, não tinham essa ideia de produtividade, colocar em produção e fazer negócio com isso. A visão era outra. Então, eu acho que o que fez o Rails ser o Rails foi muito desse momento, repito, do mercado em termos de negócio, né, startups, e também de insatisfação de ou ser tudo muito burocrático ou ser tudo muito... Tô querendo usar um termo aqui, a caralha, não sei se pode, que às vezes vocês editam aí. Não, mas é interessante, né? Porque já veio com o conceito de que o Ruby nasce para ser mais dinâmico, ele mais rápido, produtivo. Aí vem o Rails em cima para ser mais ainda em cima do negócio que já foi feito para ser produtivo, né? Então o negócio deve ser realmente bem bacana. E aí, puxando ali pro papo ali, que acho que a gente precisa falar, obviamente, aí de comunidade, né? Como que tá a comunidade hoje do Ruby, do Rails, assim, no geral? Tem uma comunidade legal, pra galera que tá principalmente ali começando, né? De repente se interessou aqui com o nosso papo de começar nessa linguagem. Tem uma comunidade legal gerando conteúdo, a galera se ajuda. Como que tá esse cenário hoje? Tem. Assim, comunidade... Existe o Minas One. Maths is nice, so we are nice. A ideia é assim, o Maths é legal, então a gente é legal. Então, o Ruby tem como filosofia essa ideia de ser inclusivo, de ser receptivo. Então, Ruby tem também essa característica de ter essa receptividade. Falando de comunidade, né? Primeiro falando das comunidades, o Ruby ele tem comunidades bastante consistentes e presentes no Brasil. Então, primeiro falando internacional, se você quer interagir com a maior comunidade Ruby, tem um Reddit Ruby, tem mais de 70 mil membros. Então, lá é o lugar onde, vamos dizer assim, a coisa acontece, tá? Você quer ficar atualizado? Vai lá para o Reddit do Ruby, e que você vai encontrar as notícias mais rápidas, pessoas trocando sobre diferentes assuntos e tudo mais. Falando de Brasil, a maior comunidade de Ruby do Brasil é uma comunidade no Facebook, que tem cerca de quase 13 mil membros, não é pequena, né? E existem comunidades que são muito ativas, que são as que eu participo, que são em grupos do Telegram. Então, se você tem o Telegram aí, pesquisa Ruby Brasil, ou pesquisa o ADRB, que foi o grupo que eu fundei. Então, o Ruby Brasil tem 3 mil pessoas, e hoje o ADRB tem mais de 800 pessoas. Depois eu entro nos detalhes, e o que não posso deixar de explicar é que existe o Guru USP, que foi um dos primeiros grupos de meetups do Brasil, existia há mais de 12 anos, é o grupo de usuários de Ruby de São Paulo, é o Guru USP, que até hoje faz encontros de tempos em tempos e tem um canal no YouTube com mais de uma centena de palestras em português sobre os mais diferentes assuntos. Então, assim, Ruby tem essas comunidades, as comunidades têm essa característica de ser receptivo, a galera se ajuda, isso é uma coisa muito legal, troca muita figurinha, e isso também está... Falando assim do cenário internacional, tem uma comunidade que eu conheci recentemente que chama Ruby at Scale, onde a galera só está falando de arquitetura e design de software, né?
Então a galera tá lá para falar sobre modularização, como é que você trabalha em escala com times, complexidade, enfim, se você usa um monolito modular, se você vai para microserviço. Então a gama de comunidades é grande, a galera em geral tem uma energia boa, é muito receptiva e bastante participativa. Aproveitando sobre isso, eu quero só fazer um gancho sobre termos de comunidade que são alternativas ao Rails, porque eu vou colocar também dentro desse guarda-chuva de comunidades, tá? Então, existem alguns ecossistemas. Então, por exemplo, existe o Sinatra, para quem é do mundo JavaScript, né, que usa o Express.js e tudo mais, o Sinatra era uma alternativa ao Rails. Você quer fazer um servidorzinho, uma aplicaçãozinha rápida? O Sinatra... no arquivão só, aquela ideia, naquele mixed feeling, sabe, do PHP, você consegue fazer tudo no arquivão só e é muito fácil, é muito rápido. Por exemplo, nasce o Sinatra quando você quer usar como se fosse essa ideia de micro frameworks. Mas eu diria que, além disso, tem outras duas que valem citar. Um é o ecossistema criado por um cara chamado Jeremy Evans. Ele é o criador do Rhoda, que é para você também fazer aplicações HTTP, e ele tem o SQL, que é para você, uma biblioteca para você, é um ARM, né, para você, então, preciso me comunicar com um banco de dados e tudo mais. Ele mantém esse ecossistema, que ele, vamos dizer assim, é como se fosse um Sinatra, essa ideia do Sinatra, só que com esteroides. Então, você quer uma coisa que é mais flexível, é mais light e com muitas ideias de design, arquitetura, código, vai dar uma olhada lá no Rhoda, vai dar uma olhada no ecossistema que está ao redor dele, tá? E existe uma outra que é o Hanami. O Hanami, ele basicamente tem o Hanami e tem uma comunidade, são irmãs, que é o DryRB, que basicamente visa misturar muitos conceitos de funcional, com boas práticas de orientação a objeto, com boas práticas de arquitetura e design de software, numa comunidade só. Então, o Hanami, inclusive se vocês abrirem, verem, pesquisarem sobre o framework, ele já começa falando quais são as inspirações, Monolith First, a ideia do Clean Architecture, como que isso está presente no framework. Então, é um framework alternativo ao Rails, que tem como fundamento boas práticas de código. Então, eu diria até que se você se permite aprender mais sobre o Hanami, você já se torna até um Dev Rails melhor, porque ele vai dar uma ênfase em práticas de desenvolvimento que são portáveis, por exemplo, para o ecossistema Rails. E está para sair, inclusive, a versão 2.0. Então, além dessas comunidades que eu citei, eu quero dar uma ênfase para as do Telegram, já volto para esse gancho. Eu acho legal citar que dentro do Ruby você tem essas outras comunidades onde tem certas áreas de interesses, né, que visam atender diferentes necessidades, né. Então, eu quero uma coisa que tenha mais performance e flexibilidade, tem a galera do Rhoda. Eu quero algo... O Rails é muito permissivo, ele é muito essa filosofia do Ruby. Eu quero uma coisa mais delineada, pautada em boas práticas e tudo mais. O Hanami é uma comunidade aqui. Agora, você quer uma que você escolhe as suas práticas e também tem performance, é o meio do caminho, tá lá o Rails, que é o carro-chefe, quando você quer fazer uma aplicação web e por aí vai. Beleza? Consegui responder assim? Só falar que eu acho que existem esses dois grupos de comunidade, das pessoas mesmo que são mega receptivas e também tem essa ideia de comunidades dentro do ecossistema da linguagem, né? Posso compartilhar sobre o ADA? O que é o ADA e tudo mais? Beleza. O que acontece? A minha história na programação, de maneira muito resumida, eu era analista de negócio, daí comecei a trabalhar, interagir muito com desenvolvedores e tudo mais, pessoas desenvolvedoras, falei assim, eu gostava de fazer minhas coisinhas, resolvi aprender programação. Daí, nesse meu contato, conheci o Java, tava vendo uns negócios lá, daí só que eu ouvia de um tal de Ruby e tal, fiz um curso, aprendi não sei o quê, eu falei, fiz uma aplicação na empresa que eu tava, contei até essa história em outro lugar,
E a pessoa falou assim, aqui é Java ou .NET? Eu falei, então me demito. Daí eu fui pro mundo Rails, só para vocês entenderem, tá? E daí, basicamente, então, embora eu comecei programando muito com VBA, PLSQL, depois tive um tempinho com Java, eu caí logo de cara no Ruby, né? Então, tem duas linguagens que eu me considero fluente, assim, de programação, Ruby e JavaScript. E outras linguagens que eu me sinto muito confortável, mas eu diria que essas duas enfim, tranquilo. E por que eu estou destacando isso? Porque eu devo muito da minha vida ao Ruby, né? A comunidade Ruby, o ecossistema Ruby e tudo mais. E depois de muitos anos interagindo e participando da comunidade, chegou um momento que eu queria falar sobre... vamos falar de boas práticas, porque assim, existe um estigma de que o Rails, ele tem umas certas convenções que são chamadas de Rails Way. É o jeito do Rails de fazer. E se você não toma cuidado, você vai criar uma meleca de code base, dependendo do grau de complexidade que o teu código tem. Só que o problema não está no Rails. O problema é que a galera não consegue desacoplar código, trabalhar coesão, trabalhar com modularização. E daí eu comecei a sentir essa dor cada vez mais frequente. E eu sempre fui muito presente ali no começo, né? Da comunidade do Ruby Brasil, que tinha nem lembro se tinha 800 membros. Comecei a conversar. E eu fui um cara em 2018 que começou a falar de funcional em Ruby. Então eu já fui meio que assim, o estranho da turma, sabe? Esse cara aqui falando de funcional no meio do Ruby, que esse maluco aí tá vindo com essas ideias. Então a gente começou a falar sobre certas coisas. E daí eu falava de funcional, falava do porquê a gente ter certo cuidado, evitar mutabilidade, evitar side effects e quais eram os benefícios. Isso foi levando para boas práticas, enfim. E daí certas threads eram eram longas, densas, e você tem um grupo lá com 1000 pessoas, a galera vai falar cada hora de um assunto. E daí o que aconteceu? Nesse meio tempo eu criei um conjunto de gems, a minha gem mais famosa chama Microcase, é para você representar casos de uso como código. Então basicamente você define o nome da ação como um verbo, quais são os inputs, define lá o teu código, você estabelece quando dá sucesso e falha. Por Peixoto aí que gosta de teste, a Guerra também gosta de teste, né? Então, para quem gosta de teste, é muito análogo quando você vai pensar no que testar. Então, o que isso faz? Qual que é o setup, o input? O que pode dar errado, o que pode dar certo. Então é uma biblioteca onde você expressa comportamento seguindo essa premissa. O que faz, qual que é o input, quais são os outputs de sucesso e falha. E ele tem todo um mecanismo para você compor essas operações. Então tudo isso estava atrelado ao quê? Essa ideia de boas práticas, engenharia, tudo mais e tal. E daí nasce uma pequena comunidade chamada lá Microcase, que era um dos usuários dessa minha jam que eu na época eu lancei. Eu fiz uma talk lá no GuruSP, que hoje eu acho que tem quase 2.400 views, onde eu mostro 7 formas de você trabalhar um Codebase Rails. E na 7ª eu mostro essa microcase. Então a partir daí houve toda uma repercussão, porque a galera falou assim, tem 7 formas, mas não era só o Rails Way lá, aquela uma? Não, tem N formas de você fazer isso. Daí disso, começa a nascer uma comunidade, só que aquela comunidade não falava só da Jam, falava de várias boas práticas. E daí nasce o ADA. O que é o ADA? O ADA é aplicações e design... arquitetura e design de aplicações Ruby. Então isso vira o ADA-RB. Né? Então arquitetura e design de aplicações é o ADA e o de Ruby, que é o .RB. E daí nasce o ADA-RB. E daí começou como assim, ele pertence à comunidade Ruby, porque ela é voltada para discutir engenharia de software e práticas de Ruby, e começou lá um grupinho, né, falando, né, desses temas, e hoje nós estamos em mais de 800 membros, onde, então, o foco é falar disso. Você quer falar cara, vamos falar de arquitetura, vamos falar sobre sistema distribuído, vamos falar sobre monolito modular, vamos falar sobre... enfim, complexidade de algoritmo. O ADA, ele nasce com esse meu anseio de elevar essa consciência em termos de boas práticas na comunidade Ruby. Enfim, então, só gostaria de aproveitar e destacar, porque eu diria que eu já estou 2 anos nessa jornada aí, e a gente também faz encontros
de tempos em tempos, né, online, lá tem uns meetups, mas ela nasce dessa ideia de que, assim, o Ruby, na sua essência, na sua origem, ele nasce muito, igual a gente falou, né, Peixoto? Parecia que testes era só em Ruby, né? Então, ele nasce muito voltado a essa ideia das boas práticas e tudo mais. Só que tem tanta coisa de boa prática, e daí eu começo esse movimento para, tem muito mais aqui para a gente consumir, utilizar e se beneficiar. E daí o ADA nasce por conta disso. E é isso aí. Então, só para contar essa breve história e esse anseio de elevar a barra ainda mais da comunidade. Oh, maravilha, hein? Deu aula, hein? Olha, hoje o papo tinha potencial para ir muito mais longe aqui. A gente até não fez algumas perguntas aqui. A gente está um pouquinho avançado em horário. E, Rodrigo, queria te agradecer por ter participado aqui desse programa com a gente. Cara, muito rico mesmo. Todo o conteúdo que você trouxe aqui. Tenho certeza que, cara, se quem está ouvindo esse programa aqui não se sentir direcionado, ele sabe quem vai direcioná-lo. E é o seguinte, cara... deixar aí o nosso agradecimento e, cara, deixa aí suas redes sociais, um pouco dos seus projetos que você fala e talvez um conselho aí, né, para quem quer começar com o Ruby, aquela dica final que você não falou ainda, se você quiser, fica à vontade, o momento é seu. Legal. Então, a minha dica se você quer conhecer uma comunidade que é receptiva, tem realmente braços abertos, então você quer se sentir bem num grupo, tenta procurar conhecer os rubistas. E de quebra, tem a pesquisa do Stack Overflow, onde o Ruby há muitos anos é a linguagem que melhor paga. Então, se você também quer ganhar bem, também tem esse incentivo de que, além de você ter pessoas que tendem a ser muito receptivas, o mercado também é muito interessante para quem curte Ruby. Então, existem vários incentivos para você que está em transição de carreira. Eu quero uma linguagem que é fácil de aprender, que tem pessoas que gostam de ensinar e que, por acaso, paga muito bem. Então, se alguma coisa que eu falei aqui, vai lá. Já estou mudando hoje. Procura conhecer Ruby. E também tem um quarto motivo, se você tem um pezinho na tecnologia e quer construir algo, uma aplicação e tudo mais, dá uma olhada no Rails, porque existem até coisas hoje que até te auxiliam até criar aplicações híbridas, tá? Móvel. Então você consegue fazer web, móvel, tem um pacote completo lá, voltado para a produtividade, que vale a pena você conhecer. E sobre mim, se você curtiu, quer conversar mais, todas as minhas redes sociais é @serradura, SERRADURA. E se você quiser conhecer, tá mais perto, eu estou muito presente no Telegram. Tem esse grupo que é o ADA.RB. Então pesquisa lá. Se você jogar no Google, você vai encontrar. Então existem jams que eu fiz, mas o que eu gostaria de deixar aqui, que foi a última talk que eu fiz, que chama BCDD. Então eu criei um método de desenvolvimento, sei que sou assim, né? Falar, que é isso? Chamado BCDD, que visa você conciliar qualidade com velocidade. Então tem uma palestra que eu fiz com 1h30, onde eu mostro todo o conceitual e toda a aplicação prática. Existe um codebase de referência, onde eu mostro que é possível você ter velocidade com qualidade no desenvolvimento. Então, eu sei que sou utópico, mas se você trabalha com Ruby, trabalha com Rails, ou está numa stack diferente e fala, cara, eu gostaria de conciliar velocidade com qualidade, pesquisa pelo BCDD, vê essa minha palestra que já está com quase 2.500 views, que eu acho que tem conteúdo muito interessante para você e que pode até ser um assunto, caso vocês queiram no futuro falar do que é esse método, essa ideia de desenvolvimento emergente e por aí vai. É isso aí. Prazerzão estar aqui. Muito obrigado, Thiago e Peixoto aí pelo espaço e pela oportunidade.
Valeu. Isso, a gente que agradece aí você ter participado. E tem uma coisa aí que me bateu uma dúvida, cara. E se eu quiser fazer um curso de Ruby, você indica algum? Indico. Mês passado, eu lancei um curso de Ruby, de orientação objeto e Solid. Então, essa primeira turma está rolando. Então, eu considero que foi um sucesso. Foram cerca de 69 pessoas nessa primeira turma. E então, em janeiro, vai estar sendo aberta uma nova turma. Se você tiver interesse, quiser aprender orientação objeto e por acaso com Ruby, vai ter um curso aí que eu acho que vai ser bem interessante para você. Então aí só para entender aqui, deixar claro, é meio quase que uma mentoria. Você entra na turma, você acompanha e isso vai rolando. A estrutura do curso são aulas semanais, e daí existe toda uma estrutura, um grupo e um fórum, onde as pessoas... Então, tem sempre a aula, daí tem uma sessão de dúvidas, que é comigo ao vivo, e tem toda uma estrutura para dar o suporte durante o curso, né, o momento. Sim. Então, porque é um conteúdo bem denso, e daí você tem que se interagir, entrar lá na comunidade e perguntar para saber se o negócio é bom, né? Legal. E dura quanto tempo, cara? Só para fechar Tá. São 10 aulas, então, ao todo, 2 meses. São 2 meses ao todo. Tá, não, fechou. Eu tô perguntando isso aqui porque o momento dessa gravação, para você que está ouvindo, nós estamos em 2022, mas provavelmente esse programa vai ao ar em 2023, provavelmente já depois de janeiro. Então, só para entender como funciona as turmas, né? Cada 2 meses tem as turmas, segue esse modelo, então fique esperto. Acompanhe aí o Serradura nas redes sociais, você vai vendo. Quando abrir a turma ali, você entra de cabeça e você... cara no show mesmo, mano. Gostei pra caramba. Da hora. Cara, então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco do seu conteúdo até essa hora aqui, né? Quem não sabe, né, tá ouvindo aí, acha muito glamuroso gravar programa, compartilhar conteúdo, cara, dá trabalho. Então, muito obrigado aí. Peixoto, muito obrigado aí, tá comigo mais uma vez aí, peguei ele de surpresa, puxei um co-host ali de última hora, e a você que ouviu esse programa até aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau.